carregamos traumas de nossa história de vida. Por isso, definimos formas de sobreviver. Nos desligamos do autêntico para viver sob ameaça. Só conseguirá se libertar compreendendo sua origem. Hoje vamos falar sobre a importância de você compreender a sua origem e sua história de vida. Oi, diamantes! Hoje eu separei um vídeo com 4 pontos fundamentais da gente entender nossa história de vida. Afinal, é a partir dessa compreensão que a gente consegue se libertar de muitos traumas, dores e neuroses que ainda nos sobrecarrega. Número 1. Nós carregamos dores e traumas da nossa história de vida. Isso quer dizer o quê? Que todos nós passamos por situações difíceis durante a nossa história, e isso é natural, né? Algumas pessoas se sentem rejeitadas, seja porque os pais são indiferentes, algumas pessoas se sentiram agredidas porque foram muito desqualificadas na sua capacidade, né? Algumas pessoas têm vivências mais graves, né? Como agressões físicas, como abusos sexuais, enfim. Todo esse processo adaptativo, né, a família e a sociedade, nos gera alguns traumas, nos gera algumas dores. E por isso, esse é um aspecto fundamental do processo de autoconhecimento e de desenvolvimento de saúde. É entender, né, a sua história de vida. Ali existe um grande poder, iniciando pelas dores que foi acometido a sua vida. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu percebia que eu sempre me sentia muito insegura nas relações, principalmente com medo de que as pessoas fossem me rejeitar, me abandonar. E durante o meu processo de autoconhecimento, né, durante o meu processo terapêutico, eu comecei a entender que a minha criancinha, né, viveu ali o divórcio do pai e da mãe, né, ou seja, meus pais se divorciaram quando eu tinha volta de 3 anos, e que aquela saída do meu pai de casa foi muito sofrida para mim. Então, ali se desenvolveu um trauma, né, um medo do abandono. E eu ficava projetando essa dor ali da criancinha Adriana na vida, como se, na verdade, aquilo tivesse acontecido por causa de mim, né? Como se eu não tivesse sido boa o suficiente como filha e por isso ele tinha ido embora. Porque a criança, ela tem esse tipo de pensamento, né, gente? Ela pensa que muito do que acontece na vida dela tem a ver com ela, a culpa é dela. Então eu ficava projetando isso na vida e acabava vivendo as relações de forma insegura. E por isso eu ficava muitas vezes passiva, né, naquele padrão do agrade sempre. E eu só consegui ir rompendo isso e viver minha autenticidade, tanto para poder usufruir com segurança das relações, como também para colocar os meus limites, estar autêntica, quando eu entendi a dor, né, da minha história de vida. Número 2. A partir dessas dores, a gente desenvolve mecanismos de defesa, que a gente também chama de máscara. Por exemplo, algumas pessoas podem desenvolver a máscara da boa moça e do bom moço. É aquela pessoa que tem que estar sempre agradando, sempre simpático para se sentir seguro e aceito. Algumas pessoas desenvolvem aquela máscara do forte, daquela pessoa que tem que dar conta de tudo, porque essa pessoa fantasia que ela só tem valor se ela der conta de tudo, ou seja, ela foge das fragilidades dela. Essa é uma pessoa que provavelmente reprime as suas tristezas, né, as suas inseguranças. Outras pessoas vão ter, por exemplo, a máscara do salvador, que fantasia que só vai ser amado e aceito se for útil, se for necessário, se estiver sempre salvando as pessoas. Entenda, não existe máscara melhor do que outra, tá? Isso, na verdade, são todas formas de sobrevivência, que tira a pessoa da sua autenticidade para deixá-la condicionada num padrão. Isso não é uma escolha saudável e segura de uma pessoa, e sim, na verdade, uma codependência, né? Um condicionamento da sua existência e de como ela vai se sentir na vida. Por exemplo, eu recebo muitas vezes pessoas dentro do consultório que são pessoas mais agressivas, né? Pessoas mais que se portam, se colocam de forma mais agressiva. E elas acabam recebendo muito respeito dos outros pelo medo. Quando você vai ver a história de vida dessa pessoa, você entende que, na verdade, ela viveu ali dentro de um lar caótico, de um lar agressivo, onde ela começou a entender que ela só estaria segura na vida e sendo respeitada na vida se ela ficasse com essa máscara do agressor. Por trás dessa pessoa agressiva, dura, rígida, tem na verdade uma criança ferida, insegura, né? Ali com dores, que carrega ainda dores da sua história de vida. Então esse é um aspecto importantíssimo da gente entender a nossa origem, é entender como a gente se adaptou a partir daquelas dores. Número 3, nos desligamos do interno para nos concentrar no externo.
O que isso quer dizer? Todo esse processo de dor e adaptação ensina para nós que mais importante do que o que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente precisa, é o que os outros esperam da gente. O processo adaptativo fala, na verdade, sobre a gente estar concentrado no externo. Então, por exemplo, se eu estou inseguro, se eu vivo aqui com uma dor, uma insegurança em mim, de que eu não sou bom o suficiente, eu não vou resolver essa dor. Eu vou tentar convencer os outros de que eu sou bom o suficiente. Se eu me sinto inseguro, né, me sinto insuficiente para ser amado, eu não vou resolver isso em mim. Eu vou, na verdade, tentar convencer o outro a me amar. E isso é um dos grandes motivos de gerar dor, né, da gente se colocar em situações destrutivas na vida, em relações abusivas, né, em ultrapassar os nossos limites, exatamente porque a gente tenta resolver essas dores no externo. A gente não é educado nem ensinado, né, a resolver a partir do interno. E a gente só consegue resolver essas coisas, gente, se a gente realmente entender essa história de vida que nos acompanha. Afinal, um rio feito não pode ser desfeito. Ele pode ser apenas ressignificado, ou seja, a gente pode aprender a ver a nossa história de uma nova forma. Número 4. Finalmente, então, a partir desses 3 primeiros pontos, a importância da gente entender a nossa história de vida é que a partir disso a gente tenha a capacidade de ressignificar a nossa autoimagem, ou seja, a forma que a gente se percebe. Lembra lá no primeiro exemplo que eu falei da minha criancinha ferida que se sentiu abandonada? Ela só pôde ser resgatada e parar de se sentir insuficiente e de parar de fantasiar de que a qualquer momento ela ia ser rejeitada e abandonada de novo, quando eu, enquanto adulta, entendi a dor dela e ressignifiquei a existência dela. Entendi que não tem a ver com ela, não tem a ver com o valor dela, de quem ela é. Não é porque ela é insuficiente, e sim porque aquilo foi uma circunstância que gerou uma dor e que naquele momento não foi resolvido. E que hoje eu, enquanto adulto, posso resolver isso. Então, se você quer mudar a sua vida, você precisa entender que tem que começar mudando a forma que você se percebe, a forma que você lida com você mesmo. Se responsabilizar para que você não fique eternamente vítima dessas dores e traumas. Gente, compreenda a sua origem é o primeiro passo da mentoria Reconexão. Então, na primeira aula, eu faço uma explicação bem didática, né, de todo esse processo, de como a gente sai desse eu autêntico até essa máscara, né, de como que a gente fica reproduzindo essas dores, esses traumas, de como isso impacta a nossa autoimagem. Então, esse é o primeiro módulo, a primeira aula do processo de reconexão. Eu entendo que todo esse processo, né, de dor, de trauma, de adaptação faz com que a gente não entenda mais ou não se vincule mais com nós mesmos, ficamos então concentrados no externo. E para que a gente comece a qualquer possibilidade de mudança, a gente precisa começar um processo de reconexão, de voltar ao interno. Só assim a gente de fato vai ter saúde e liberdade para viver com autenticidade a nossa vida. Gente, se vocês gostaram de entender um pouco melhor sobre a importância de compreender a origem de vocês, se também ficou alguma dúvida, pode deixar aqui comentário, não esqueça de deixar o like e não perca a próxima turma da Mentoria Reconexão. Um beijo, até a próxima!